remissão, com o seu amor, com a sua concessão. Hoje, então, dentro dessa temática, o plano perfeito, nós trazemos o subtema, o subtítulo, a promessa desse plano perfeito, a promessa. Maravilhosas foram as outras pregações sobre esse plano perfeito, as que nos antecederam, e hoje damos continuidade a essa tremenda visão do plano perfeito com a promessa. Muito bem, queridos, para iniciarmos, eu gostaria de ler, e quem puder e quiser acompanhar, faça. Nós queremos, então, ler na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17, leremos somente até o 20, e nós vamos nos deter em alguns momentos desse aqui. Muito bem, 1 Pedro 1, do 17 ao 20. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Bendito sejas, Deus vivo, eterno Deus, excelso, glorificado, sublime Deus, pela oportunidade que temos tido e continuamos tendo, e tivemos agora de aqui, nesse culto, nos reunirmos, orarmos os 5 minutos, termos, Senhor, neste dia uma tremenda e linda ministração, tremendos e lindos louvores, e agora também capacita para que estejamos à altura de tudo quanto o Senhor já providenciou à sua igreja nesta noite. Usa-nos, capacita-nos também, tanto quanto fizeste com o teu lindo ministério de louvor. E agora, Pai, muito obrigado, que possamos nos prender a essa temática linda, o plano perfeito, dentro da promessa desse plano perfeito. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, atentemos então para esse momento em que Deus, no versículo 17, fala no tempo, no período da nossa peregrinação, lembrando-nos que estamos invocando um Deus que não faz acepção, que não faz interpretação de pessoas. Ou seja, há um Deus glorioso que foi fiel tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E em nenhuma dessas etapas, em nenhum desses pontos, Velho e Novo Testamentário, ele usou de acepção, ele usou de algum tipo de interpretação. Muito pelo contrário. No versículo 18, aí entra o cerne da questão. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então entra aqui um resgate. Como é que a raça humana foi resgatada? Não foi pelo valor monetário, não foi pela essência do ouro e da prata, não foi o resgate através de coisas corruptíveis, coisas que se destroem pelo uso, mas o Senhor nos resgatou do fútil, do banal procedimento, que vossos pais vos legaram. Então, a visão é: ninguém jamais será salvo por herança familiar. Ninguém no reino e para o reino de Deus na terra foi resgatado por algum tipo de visão familiar, a não ser a da bênção concedida pelo Senhor.
Então, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vos legaram, que vos deram, que vos delegaram, legaram vossos pais. Agora, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, vírgula. O sangue de Cristo. Então ele termina, e aqui para efeito didático, de nós termos facilidade na interpretação, o 18 termina assim, o 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Aí a continuidade, conhecido o sangue de Cristo, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, nessa noite, olhe para o seu irmão rapidinho, só para que nós tenhamos esse momento de olhar precioso e diga com efeito. Olhe para o seu outro irmão, menos para a parede. Com efeito. Com efeito. Essas duas palavras formatam uma frase. Com efeito. Então, deixa eu repetir o final do versículo 19. O sangue de Cristo, 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, antes de estabelecer, de fundar o mundo, Deus, o Criador, que já criara hostes e espaços siderais, criaria também a Terra, o planeta, em momentos que na narrativa parecem subsistir. Então, olha lá, no momento em que ele cria a Terra, antes da fundação do globo, do cosmos, da Terra, o sangue de Cristo já possuía efeito. Deus já sabia que o homem que ele criaria no novo momento, no que nós chamamos de planeta, pecaria. E ele, como criador, far-se-ia homem e derramaria o seu próprio. Ele conhece a história antes. Ele é presciente, além de onipotente, onisciente, onipresente, ele é pré-ciente. Está em 1 Pedro também. Então ele conhece todas as coisas, igreja. Então o sangue de Cristo tinha efeito. Quando? Antes da fundação do mundo. Aí ele funda o mundo. Abraão, Isaac e Jacó foram salvos através da fé. Mas o que fez efeito na vida deles? O sangue de Cristo. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Abel lá atrás, todos eles foram salvos pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Por isso que ele não faz acepção. Ele fez um plano perfeito, com efeito. O sangue dele foi no coração de Deus, vertido. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia desse poder. Então, Abraão, Isaac, Jacó vão pegar Abel, toda a patota salva no Velho Testamento. Com efeito, foi salva pelo efeito, pelo poder que há no sangue de Jesus. Aplaude esse Deus. Perfeição de Deus é gloriosa. Antigamente, lá na minha ignorância, no tempo da ignorância, eu passava assim a seguinte impressão: não, mas se eu nasci depois de Cristo, eu sou cristão. Ledo engano, profundo engano. Cristo é tem esse pedido. Então, arremato lendo 18 e 19 e pulo para o 20, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas
Pelo precioso sangue, irmãos, nós fomos resgatados. Como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido, com efeito, com poder, antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Olha como nós somos bem-aventurados. Hoje, aqui, nós temos conhecimento do poder que há nesse sangue. Hoje, aqui, nós temos o conhecimento daquele que no coração de Deus foi sacrificado por nós antes da fundação do mundo. Então, nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, todos os que foram salvos no Velho Testamento, o foram também pelo precioso sangue de Jesus, pelo sangue sem mácula, por um cordeiro sem defeito, que nos salvou antes da fundação do mundo. Gloriosa essa palavra, linda essa palavra. Então, amados do Senhor, esse projeto, esse processo, começa a ser delineado, a ser desenhado no comecinho, lá no Gênesis, quando Moisés, por inspiração anterior do que ele não viveu, ele teve a revelação pelo Espírito Santo, nos primeiros capítulos do Gênesis, bem no comecinho, a criação, viveu lá, mas a partir do certo momento em que os personagens começam a aparecer, aí sim, a Bíblia em Gênesis já faz um sentido histórico. Então, repare, lá no Gênesis, só para que você lembre, só para que nós possamos nos lembrar, no capítulo 3, no seu versículo 15, o Senhor narrou, o Senhor descreveu a Moisés por revelação algo tremendo. Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já havia sido estabelecido o planeta. Aqui, na primeira conjecturação espiritual de uma incorporação, o inimigo já estivera na serpente, já iludira Eva, e o Senhor já havia providenciado a salvação. O sangue do seu filho, do unigênito, de suas entranhas, viria ao mundo, mas antes que viesse, ele começa a protagonizar, ele começou, o Deus vivo, a desenhar como isso aconteceria. Então ele começou esse desenho, esculpiu a cabeça, e tu lhe ferirás o com que o seu Cristo, que antes da fundação do mundo já estava em seu coração, já tinha um sangue poderoso que faria efeito em todas as gerações, como é que ele se humanizaria? Como é que ele faria para ele, Deus, tornar-se Emanuel, que significa Deus conosco? Então, ser cristão não é de estar, não é ser devoto de uma época, de uma geração, mas é ter nascido em Cristo antes da fundação do mundo. Ser cristão não é religião que vem do religare, do religio, do latim. Significa que na vertical, Deus se fez homem para nos resgatar. Isso é evangelho. Religião são coisas criadas pelo homem. Vieram com os impérios que surgiram depois desse momento. E dentro do Império Romano, algumas também você conhece. Então, amados, nessa noite, nós estamos vendo o primeiro ponto, o primeiro desenho, a primeira escultura de como Deus far-se-ia homem. Emanuel, Deus conosco. Ele nasceria de uma mulher, debaixo da lei, e far-se-ia homem para que com seu sangue, com efeito antes da fundação do mundo, pudesse resgatar toda a humanidade. Que coisa linda,
Que coisa gloriosa, que coisa tremenda. Nós passeamos um pouquinho e você vê alguns momentos em que ele, o nosso Deus, aparece em teofania, se revela para os seus de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. Então, no Gênesis mesmo, no seu capítulo 14, todos vocês, todos nós, conhecemos esse texto maravilhoso. Nós temos algo glorioso. Gênesis 14, do 18 ao 20, diz algo maravilhoso. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão, e disse: bendito seja Abrão. Ainda era Abrão, não tinha sido ainda abençoado. Abençoou ele a Abrão, e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Quem estava abençoando Abraão? Deus, o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus, na figura de Melquisedeque. Então, quero repetir. Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Deus Altíssimo está te abençoando, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Quem inventou o dízimo? O Deus Altíssimo. Quem tirou o primeiro dízimo da humanidade? Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Em 7 dos Hebreus diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia e sem princípio nem fim de dias. Qual é o ser humano, irmãos, além do Deus vivo, que possui essas características? Sem pai, vá no cartório, procure, se você encontrar, me traga. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio, nem fim de existência. Foi esse maravilhoso Senhor que lá na figura de Melquisedeque, rei de paz, apareceu a Abrão. E a ele Abrão deu o dízimo de tudo. Então, dízimo não é lei, dízimo é promessa. E na lei, sim, vem a preconização de que os filhos de Levi usariam desse usufruto da promessa que nasceu em Melquisedeque. Mas não é o nosso foco hoje aqui pregar sobre dízimo, mas pregar sobre Jesus, que antes da fundação do mundo já estava no Senhor, e que aqui veio Abraão e fez com que Abraão fosse abençoado, e a ele Abraão deu o despojo, o dízimo de tudo quanto tivera conquistado e havia conquistado. Muito bem, continuando, eu quero mostrar a vocês, e todos conhecem, mas algo glorioso, mas algo maravilhoso. Deus então prometeu a Abraão filho. Foi isso mesmo? Está certo? O que eu estou falando? E com Sarai, sua mulher, Sara, ele prometeu que Abraão teria um filho. Muito bem. E aí veio o filho da promessa, o Isaac. Deus cumpriu a sua palavra. E nós vamos então aqui ler, para que nós tenhamos uma dimensão, Gênesis no capítulo 22, e eu passo a ler a partir do verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão, já era Abraão, a prova, e lhe disse a Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. A terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei, ou que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha
para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abrão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha a fé de Abraão. Voltaremos. Eu e o filho, voltaremos. Ele não falou voltarei, ele falou voltaremos para junto. Aleluia, que coisa gloriosa. Voltaremos para junto de vós. Ele cria que por mais que ele imolasse seu filho, Deus era poderoso para ressuscitar. Então, havendo adorado, voltaremos para junto de vós, servos. No 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam, ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, filho. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e eis a lenha, o material para o fogo, tá, amados? Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Olha esse anjo com A maiúsculo. Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão contra o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, um cordeiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Ora, meu irmão, agora sei, disse o Senhor, agora sei que tu me temes. Agora sei que tu não me negaste o teu único filho. Qual era a visão de Deus? Mostrar a Abraão o que ele, Deus, faria com o seu próprio unigênito, com o seu próprio Senhor, que viria e tiraria o pecado do mundo, como também exclamou João Batista ao vê-lo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, naquele momento, ele disse a Abraão, o que ele queria que Abraão sentisse era a imaginação de uma dor, de perder o seu único filho e vê-lo ser imolado injustamente pelos pecados de outro, pelos pecados da humanidade. Então Abraão, provado nesse momento, sabia que ia voltar com o filho, como o fez, e colocou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. O Senhor proverá o sacrifício, o Senhor proverá o filho da mulher, o Senhor proverá o resgate, o Senhor promoverá o cordeiro que tira o pecado do mundo. Naquele momento, Deus provou Abraão. E é claro que Deus sabia que ele seria fiel. E é claro que Deus é presciente, onisciente, onipotente, onipresente. Mas Deus deixou isso gravado, para que tivéssemos uma antevisão do que ele próprio faria com seu unigênito, com seu único filho. Glorioso esse relato, maravilhoso esse texto, glorioso que o Senhor nos expõe. Eu quero também ler com a amada igreja, na carta de Paulo aos Gálatas 3, versos de 6 a 8. É o caso de Abraão, que creu em Deus
Isto lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto, tendo a Escritura antevisto, previsto, que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou. O que é pré-anunciar, irmãos? Anunciar antes da existência. Anunciar antes que se fizesse o projeto do Evangelho. Eu quero repetir. Pela fé, olha lá, são os filhos de Abraão, é que são filhos. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Quando, nesse momento, Deus colocou, você vai lá para o capítulo 12 do Gênesis, em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos. Ele estava pré-anunciando o Evangelho. Em ti, Abraão, olha que coisa linda, pelo que nós já conhecemos. E tu, em ti, Abraão, aquele meu filho que foi morto antes da fundação do mundo, cujo sangue teve efeito desde lá, ele virá, eu estou te anunciando, alcançará os gentios, e tu, Abraão, serás pai de todas as nações. Quem aqui é filho de Abraão? Na fé, pela questão genealógica, nós somos filhos de Abraão, nosso pai na fé. Então o evangelho foi pré-anunciado. O evangelho não começa em Mateus, queridos. O evangelho começa lá em Abraão. Amém, queridos? Ô, glória! Isso é maravilhosa. Essa promessa que é feita antes da fundação do mundo, que se põe, que se estabelece após a fundação do mundo, e que é dita, e que é vista, e que é anunciada histórica, profeticamente, para as nações. É por isso que nós amamos esse Deus, é por isso que até hoje nós estamos aqui, é por isso que não nos cansamos de adorá-lo, sejam quais forem as intempéries, as vicissitudes, os erros e as curvas da vida, ele é o nome que está acima de todo nome. Só ele adoraremos, só ele, a ele prestaremos culto. É por isso que ele nos mantém aqui, não como religiosos, mas como adoradores. Oh, glórias! Nessa noite, portanto, o evangelho foi pré-anunciado. Oh, glória! Oh, maravilha! Então veja, também em Isaías 53, só ouça, no verso 2, há algo glorioso, algo maravilhoso. Isaías 53, que versa sobre o Messias, só no versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo e nenhuma aparência havia, nenhuma beleza havia que nos agradasse. E aí, o capítulo 53, que é uma tremenda prepositura ou propositura messiânica, diz que ele foi traspassado pelos meus, pelos teus, pelos nossos pecados. Ele foi magoado, ferido de Deus, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, bênção! Quem pode aplaudir esse Deus? Então, o capítulo 53 do profeta Isaías é um tratado messiânico. Em Jeremias 3:3, de 15 a 16, diz algo tremendo. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar de Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela, Jerusalém, será chamada Senhor, justiça nossa. Então, queridos, esse Deus foi e é apontado pelos profetas. Tem registros históricos, proféticos, sobre esse maravilhoso Deus. Coisas gloriosas e lindas estão colocadas sobre esse Deus. Eu estou remindo o tempo aqui,
para ver se cabe ou dará assim para conter o que nós temos. Veja bem, na palavra de Deus, há um momento em Josué, e eu pediria que nesta noite, quem está bem folgado aqui, deixa me ver, com o microfone perto de si, quem é que está com o microfone? Com o ambulante, isso. Eu pediria que o irmão Anderson, está com a minha versão, Anderson? Glória a Deus, nos pudesse ler e atentemos com a maior visão. Josué 5, de 13 ao 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é santo. Ele fez Josué assim, e fez Josué assim. Amém. Quem era esse que recebeu a adoração? Quem era esse que recebeu a adoração de Josué? Fora um anjo qualquer, não o receberia. Fosse um arcanjo, também não. Fosse um querubim, idem, porque essas hierarquias não aceitam a adoração. Quem era o principal, o príncipe, o maioral do exército do Senhor? Josué, no versículo 14, parte B. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim: recue, retroceda, vá lá atrás. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas, santo é. Ele foi atrás de uma brasa viva, de uma brasa que não se extinguia. Josué, tira as sandálias dos teus pés. O próprio Deus, irmãos, estava ali com Josué. E o título, que não é espiritual, está aqui grafado para que nós entendêssemos, é Deus aparece a Josué. No Salmo 22, diz assim: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E em Hebreus 2:12, na metade do versículo: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. Ele está aqui agora. Essa nossa fé, irmão, não é um culto solene religioso, é um culto solene real, espiritual. Ele está aqui. A partir de 2 ou 3 pessoas reunidas, ele já habita em cada um de nós que o adora. Mas quando nos reunimos a partir de 2 pessoas, ele está aqui, declarando, louvando. Já imaginaste se Deus vivo louvando junto contigo? Nossa convicção, por isso ele está conosco. Muito bem. No Evangelho de João, capítulo 1, versos de 10 a 12, aí eu dou um salto para 14. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 14. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou glória mesmo, unigênito, de dentro, é um termo genético, de dentro. Ele saiu das entranhas de Deus para se fazer homem. Por isso que ele está aqui nessa noite.
Por isso que nós o adoramos, por isso que nós o invocamos, porque só Ele é Deus. Em Isaías 9, de 6 a 7, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros até hoje, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O zelo do Senhor, tu continuas lendo, dos exércitos fará isso. E no livro do 2 Reis, capítulo 19, 2 Reis, todos nós lembramos do rei Ezequias, quando ele foi cercado, quando ele clamou, Senhor, o que eu faço? Vamos lá? 2 Reis, 1 Rei, 2 Reis, perdão, igreja. 2 Reis 19, 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do... Esse anjo está com A minúsculo? Não. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. Quando se levantaram os restantes, pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Sobrou gente? Sobrou. Escapou gente? Escapou. Mas quando esses que escaparam viram, eles contabilizaram, depois de muito trabalho, quantos mortos? 185 mil. O anjo do Senhor executou apenas quem tinha que executar. 185 mil. Irmãos, esse Deus é maravilhoso. Deus de amor, Deus de justiça, Deus de execução. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mas Ele é amoroso, Ele é glorioso, Ele nos trata com amor, Ele nos trata com justiça. Senhor meu Deus, como é bom sabermos que a nossa promessa foi estabelecida antes da fundação do mundo, que a nossa promessa histórica, científica e até profeticamente estava traçada nas Escrituras. Pai Santo, como é bom estarmos aqui reunidos, como é bom sabermos que só o Senhor é Deus. Continua abençoando, Pai, essa maravilhosa Jucade, esses jovens unidos e consagrados a Deus, que mais e mais temas maravilhosos, tanto quanto estes, surjam no coração deles, ungidos pelo Teu Espírito. Só o Senhor é Deus. Aleluia! Aplaudamos esse Deus.